Shalom. Trataremos um pouco sobre a importância do hebraico. Não que haja necessidade de fluência no hebraico, mas, quem sabe, uma noção. Por quê? Qual a importância de se estudar o hebraico? Porque, como sabemos, a linguagem se adquire por meio de aprendizagem. E isso se relaciona com um contexto histórico-social. Isso quer dizer que a linguagem carrega consigo pensamentos e ideologias, carrega a identidade de uma sociedade com ela. Portanto, a linguagem hebraica é sim uma língua como qualquer outra no mundo. Não há por que idolatrar essa língua, não há por que fazer um culto em prol do hebraico e colocá-la como sendo superior a outras. Porém, há um diferencial, pois, como vimos, ela carrega uma ideologia, um pensamento, uma identidade, como qualquer outra língua. Mas o hebraico carrega uma identidade específica do povo hebreu. Então, qual é essa ideologia, esse pensamento? O hebraico transmite melhor o pensamento e a mentalidade dos escritores das Escrituras, como também a mentalidade de Yeshua. E nisto pode me ajudar a me relacionar melhor com ele e com o seu Pai, e compreender melhor o que o Senhor diz nas suas Escrituras. E isto pode não ocorrer com o português ou com o inglês, porque os profetas ou Yeshua não falavam inglês, não falavam português. Eles transmitiram suas palavras em outro contexto. Qual contexto? Contexto hebraico. E nisto me ajuda a saber o hebraico. Então, estar mais familiarizado com o contexto hebraico é uma questão de relacionamento e comunicação. Por exemplo, se eu começo a me relacionar com uma americana que só fala inglês, o nosso relacionamento pode ficar debilitado se não falarmos a mesma língua. Ou seja, se eu somente falar português e ela inglês, o nosso relacionamento não vai se aprofundar. O que é preciso, então, para facilitar e aprofundar o relacionamento? Falar a mesma língua. Ou seja, alguém terá que aprender a língua do outro, ou eu aprendo inglês, ou ela aprende português. Bom, então seria a mesma coisa com Yeshua. Para que falemos a mesma língua, tenhamos o mesmo pensamento, haja um bom entendimento, um bom relacionamento, creio que se faz importante que compreendamos e aprendamos a língua de Yeshua, o hebraico. E repito que a questão não é somente aprender a língua hebraica, mas sim compreender o pensamento hebraico bíblico. E por que Yeshua falou em hebraico com Paulo na estrada de Damasco? Em Atos 26:14, nós vemos que Yeshua apareceu para Paulo, Shaul, e falou em hebraico. E disse assim: e caindo então todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Em hebraico, Yeshua falou assim: Shaul, Shaul, lama tirifeni, Saulo, Saulo, por que me persegues? Embora Paulo falasse grego ou latim, Yeshua lhe falou em hebraico. Por quê? Imagine se Yeshua falasse em grego para Paulo: eu sou Jesus, por que me persegues? Creio que Paulo, Shaul, ficaria um pouco confuso, porque ele não estava perseguindo nenhum grego chamado Jesus. Ele estava perseguindo seguidores de um homem chamado Yeshua, um judeu. Então entendo que Yeshua falou hebraico pelo fato de mostrar a sua identidade judaica, israelita, hebraica, pois quem Paulo estava perseguindo era um israelita e não um grego ou romano. E algo muito interessante é que a palavra hebraico, em hebraico é ivrit, e dentro desta palavra temos outra palavra em hebraico, a qual é brit, e esta se refere à aliança, ou mais literalmente derramar sangue ou a vida. Mas enfim, o sentido da palavra hebreu é alguém que atravessa. E como sabemos, o primeiro chamado de hebreu foi Abraão. E como também acabamos de ver, hebreu está relacionado à aliança. Portanto, o hebreu é alguém que atravessa estando em aliança. Não foi por acaso que nosso pai, Abraão, foi chamado hebreu, porque ele estava aliançado com o Eterno. Aliança esta de onde provém o libertador Yeshua, a semente de Abraão. De acordo com Gênesis 14:13, Abraão foi chamado hebreu, que diz assim: porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Bom, dentro deste pensamento entendemos que a língua hebraica é a língua do hebreu, daquele que está na aliança do Eterno,
com o Eterno de Israel. A língua hebraica traz a lembrança à aliança. Mas qual aliança? A aliança feita com o hebreu Abraão. E quando falamos de língua hebraica, não tratamos apenas de pronunciar palavras em hebraico, mas sim de um modo de falar que condiz com o modo de vida do hebreu, pois a boca deve falar daquilo que está no coração. Logo, as palavras que são proferidas pela boca devem sair de um coração hebreu. E assim entendo que ao falar em hebraico com Saulo, Shaul, Yeshua expressou seu coração hebreu, como também trouxe à memória de Saulo a aliança feita com Abraão, e como que mostrando que ele, Yeshua, é o fruto desta aliança. Então, a importância de nos aprofundarmos no hebraico por uma questão de relacionamento, uma questão de compreensão das palavras de Yeshua, da palavra dos profetas, para compreendermos e entrarmos nesta ideologia, neste pensamento, nessa mentalidade hebraica, para que, como eu já falei, o nosso caminhar com Yeshua, com o seu Pai, seja aprofundado cada dia mais. E ainda a Bíblia, por se tratar de traduções, pouco se traduz exatamente como o original, porque há vários sentidos das palavras e cada tradutor automaticamente usa a palavra que mais está de acordo com aquilo que ele pensa, de acordo com aquilo que ele entende. Por isso é importante irmos no original, para sabermos o contexto original, na origem, na raiz. Shalom.